Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal. Isso ajuda muito e garante que você não perca nenhuma das próximas histórias. Agora, vamos ao caso de hoje. Entre as areias eternas do deserto, onde o tempo parece estagnado sob o sol inclemente, há segredos que nunca deveriam ser desenterrados. E se te dissesse que uma simples escavação arqueológica levou à morte súbita de 3 pessoas em menos de 30 dias? Coincidência? Ou algo muito mais obscuro? Alguns diriam que se trata de superstição, mas outros que estiveram lá garantem: uma maldição antiga despertou. Décadas após a famosa descoberta da tumba de Tutancâmon, outro achado monumental reacendeu os holofotes sobre o Egito antigo. Desta vez não era um nome conhecido pelos livros de história, mas sim o de um rei praticamente apagado do tempo, Aquenherra, um soberano da 8ª dinastia, envolto em mistérios e silêncio. A tumba foi localizada por Adrian Wills, renomado arqueólogo britânico, acompanhado de sua equipe internacional em uma região remota ao sul de Saqqara. O lugar era de difícil acesso, envolto por formações rochosas e coberto por camadas espessas de areia milenar. Diferente das pirâmides que se impõem no horizonte, esta tumba parecia esconder-se, como se não quisesse ser encontrada. Mas a obsessão de Wills com registros esquecidos levou-o até ali, onde os sinais de uma civilização esquecida começaram a emergir. A entrada da tumba estava selada por grandes blocos de pedra, cobertos por hieróglifos corroídos pelo tempo. Após semanas de escavação cuidadosa, a passagem finalmente se abriu. E o que encontraram lá dentro foi de tirar o fôlego. 4 câmaras funerárias ricamente decoradas, sarcófagos intactos, artefatos preciosos, amuletos raros e pergaminhos selados, protegidos por séculos de isolamento. No entanto, não foi apenas a riqueza do túmulo que chamou a atenção. O que realmente intrigou a equipe foram os símbolos nas paredes, que pareciam descrever rituais de proteção e punição. Entre os desenhos havia uma figura dominante, o deus Anubis, com cabeça de chacal, observando todos que ousassem adentrar o repouso eterno do rei. Os primeiros dias após a descoberta foram de comemoração. Publicações científicas celebravam o feito, universidades internacionais enviavam representantes, e a equipe liderada por Wills era exaltada pela comunidade arqueológica. Mas a atmosfera de glória logo se transformou em luto. Adrian Wills morreu subitamente em sua tenda, apenas 5 dias após abrir a tumba. O diagnóstico médico apontou um ataque cardíaco. Mas para aqueles que estavam próximos a ele, algo não fazia sentido. Wills era saudável, ativo e não apresentava nenhum sintoma preocupante. Sua morte foi o primeiro sussurro da maldição. O segundo veio logo depois. Benjamin Clark, um dos principais financiadores da expedição, faleceu em Nova York, vítima de uma infecção súbita que os médicos não conseguiram controlar. E em menos de uma semana, seu sobrinho, que sequer havia pisado no Egito, tirou a própria vida, deixando uma carta enigmática com símbolos egípcios desenhados à mão. A mídia, ávida por histórias sensacionais, reacendeu o medo da maldição dos faraós. Manchetes ao redor do mundo sugeriam que o rei Aquenherra havia amaldiçoado qualquer um que ousasse perturbar seu descanso eterno. O medo tomou conta do acampamento. Trabalhadores locais abandonaram a escavação. Cientistas começaram a duvidar de sua própria lógica. Algo invisível rondava as tendas, algo que não podia ser explicado apenas por ciência. Quem se atreveria a desafiar uma força tão antiga,
tão ancestral que nem mesmo o tempo ousou apagar. Foi nesse momento de desespero que Helena Wills, a viúva do arqueólogo, tomou uma decisão. Seu filho, Ethan, insistia em continuar o trabalho do pai. Movido pelo desejo de preservar o legado da família, ele se recusava a abandonar a escavação, mesmo diante dos avisos constantes da mãe. Helena era uma mulher culta, racional, mas o luto e o medo misturavam-se em seu coração. Sem alternativas, ela escreveu uma carta. Um apelo silencioso à única pessoa em quem ainda acreditava. Émile Pirot, o renomado detetive belga, conhecido por resolver os casos mais intricados do continente. Pirot não era um homem que acreditava em maldições, mas sim em motivos ocultos e inteligências dissimuladas. Ao receber a carta, Pirot não hesitou. Junto de seu amigo e cronista pessoal, Charles Haring, ele partiu rumo ao Egito. Sabia que por trás de cada tragédia envolta em superstição havia um fio de lógica esperando ser puxado. E dessa vez, o desafio era ainda maior: enfrentar o medo coletivo, as forças simbólicas do Egito Antigo e descobrir o que ou quem estava por trás da maldição de Akenhera. Ao chegarem ao Cairo, foram recebidos por um ambiente de desconfiança. No Mena House Hotel, os jornais se acumulavam com manchetes alarmantes. O deserto parecia mais quente do que nunca. A poeira cobria tudo. E a sombra de Wills pairava sobre a equipe arqueológica remanescente, agora liderada por seu filho Ethan. No acampamento, o silêncio era denso. Os olhos dos trabalhadores, antes esperançosos, agora estavam cheios de temor. Relatos de uma figura misteriosa, caminhando à noite entre as tendas, parecida com a imagem de Anubis, haviam se espalhado como fogo. Pirot observava. Ele sabia que, quando todos acreditam estar amaldiçoados, alguém pode se aproveitar dessa crença para esconder um crime. Entre olhares furtivos, sussurros em dialetos locais e cartas deixadas às pressas, o detetive começaria sua investigação. Mas, para desvendar a verdade, ele precisaria olhar além das relíquias e ruínas, mergulhar nas intenções humanas, nos medos mais profundos e nas verdades enterradas tão fundo quanto o próprio túmulo de Akenhera. O que realmente matou Adrian Wills? Foi o tempo, a coincidência ou a mão calculista de alguém que usava o terror das lendas como arma? No coração do deserto, onde deuses antigos ainda sussurram entre as dunas, Émile Pirot enfrentaria um dos mistérios mais desafiadores de sua carreira. E nada, nem mesmo as areias do tempo, impediria a verdade de vir à tona. Quando Émile Pirot chegou ao deserto egípcio, encontrou uma atmosfera dominada pelo medo. Esse medo não vinha de armas ou inimigos visíveis, mas da crença de que uma maldição milenar estava em ação. A morte de Adrian Wills, seguida pela do empresário Benjamin Clark e do sobrinho deste, deixou todos em estado de alerta. Ainda assim, para Pirot, a chave do mistério não era sobrenatural, mas psicológica. Ao longo da história da arqueologia, várias descobertas foram acompanhadas por relatos semelhantes. Um exemplo conhecido foi o caso da tumba de Tutankhamon, aberta em 1922 por Howard Carter. Pouco depois da abertura, Lord Carnarvon, o financiador da expedição, faleceu repentinamente. A mídia internacional começou a falar sobre uma maldição dos faraós. Em menos de um ano, outras mortes ocorreram, sempre relacionadas à equipe envolvida na escavação. Pesquisadores posteriores, como o egiptólogo americano Dr. Mark Nelson,
fizeram análises estatísticas para verificar a veracidade dessas alegações. Em 2002, Nelson publicou um estudo examinando 44 membros da equipe que estiveram presentes na abertura da tumba de Tutancâmon. Concluiu-se que sua taxa de mortalidade nos 20 anos seguintes era semelhante à de qualquer outra pessoa da época. Portanto, não havia base científica para a existência de uma maldição. O medo, entretanto, é um elemento poderoso. Quando misturado com desconhecimento e eventos trágicos, ele pode criar uma narrativa convincente. Pirote entendia isso profundamente. Sabia que a mente humana procura sentido em padrões, mesmo quando esses padrões são aleatórios. A crença em maldições é, em muitos casos, uma tentativa de explicar o inexplicável de maneira rápida e emocional. No caso da tumba de Akenhera, os sinais estavam por toda parte. Hieróglifos com figuras de Anubis, frases de advertência esculpidas em pedra e a localização isolada da tumba contribuíam para a aura de mistério. Para os trabalhadores locais, esses símbolos eram levados a sério. O deus Anubis, associado à morte e ao julgamento, é uma figura profundamente respeitada na cultura egípcia antiga. Vê-lo representado em posição de guardião reforçava o sentimento de que aquela era uma área sagrada. Quando eventos trágicos acontecem em sequência, como as 3 mortes associadas à escavação, a mente humana naturalmente procura uma causa. A superstição oferece uma explicação imediata e emocionalmente satisfatória, e muitas vezes é mais fácil acreditar em algo invisível e místico do que aceitar a aleatoriedade cruel da vida ou considerar a possibilidade de crime. Pirote começou sua investigação justamente por esse ponto. Ele sabia que, para resolver o mistério, precisava entender como a superstição estava sendo usada. Em suas observações, notou como os membros da expedição evitavam falar diretamente sobre a maldição. O assunto era tratado com olhares furtivos e sussurros. Alguns preferiam ignorar, outros secretamente acreditavam. O detetive também observou o impacto nos trabalhadores egípcios. Muitos abandonaram o local, convencidos de que algo sombrio estava em andamento. Outros se mantinham distantes das câmaras principais da tumba, evitando áreas onde as aparições misteriosas haviam sido relatadas. Um deles, ao ser questionado, afirmou que os mortos não gostam de ser perturbados. Era uma crença enraizada na tradição oral passada, de geração em geração. A esse ponto, Pirot levantou uma hipótese. E se alguém estivesse deliberadamente alimentando essa superstição para encobrir atos criminosos? Afinal, quando todos acreditam estar sendo punidos por uma força mística, ninguém pensa em investigar envenenamentos, sabotagens ou manipulações psicológicas. Em seus primeiros relatórios, o médico da equipe, Dr. Elias Armand, havia atribuído a morte de Wills a um ataque cardíaco súbito. Mas Pirot começou a questionar essa conclusão. Segundo relatos, Wills estava em excelente estado físico, sem histórico de problemas cardíacos. A mesma dúvida pairava sobre a morte de Clark, cuja infecção não parecia ter uma origem identificável. E, no caso do sobrinho de Clark, a carta suicida era demasiadamente vaga, repleta de símbolos egípcios e frases desconexas, como se ele tivesse sido influenciado por algo ou alguém. Essa linha de investigação levou Pirot a analisar as crenças pessoais de cada membro da equipe. Ethan Wills, filho de Adrian, era cético, mas profundamente afetado pela perda do pai. Ele insistia em continuar a escavação, dizendo que,
A ciência não pode recuar diante da superstição. Helena Wills, a viúva, via a tumba como um lugar amaldiçoado e acreditava que algo invisível rondava sua família. Essa divisão entre razão e fé refletia o conflito interno do grupo. Charles Herring, o companheiro de investigações de Perrault, registrava tudo em seus cadernos. Ele observou que, com o passar dos dias, os membros da expedição tornaram-se mais irritadiços, paranoicos e evasivos. Um ambiente regido pela superstição se transforma, gradualmente, em um ambiente propício ao pânico. Nesse estado, decisões racionais deixam de ser tomadas e erros graves podem acontecer. Outro fator relevante era a mídia. A cobertura sensacionalista aumentava o medo. Manchetes como "A ira de Akenhera" ou "Deus da Morte volta a andar entre os vivos" circulavam em jornais da Europa e das Américas. Isso pressionava os envolvidos, e quanto mais se falava da maldição, mais real ela parecia se tornar. Perrault, então, voltou sua atenção para o uso da superstição como ferramenta. Alguém poderia estar deliberadamente usando a crença local para criar distrações, afastar pessoas ou esconder provas. Ele começou a traçar perfis psicológicos dos membros da equipe, analisando comportamentos, rotinas e reações diante dos eventos. A cada passo, sua desconfiança sobre uma manipulação intencional crescia. A racionalidade exige provas, superstições se alimentam de emoções. Enquanto uns viam figuras nas sombras e sinais de punição nos ventos do deserto, Perrault via padrões, ações calculadas e motivações humanas. A pergunta essencial era: quem se beneficiava com o medo coletivo? A resposta ainda estava por vir. Mas uma coisa era certa: no campo entre lógica e lenda, havia alguém movendo as peças com precisão invisível. E para expor essa verdade, Perrault precisaria continuar cavando, não nas areias do deserto, mas nas mentes daqueles ao seu redor. O medo coletivo não nasce do acaso. Ele se constrói, cresce silenciosamente e, quando não é contido, domina comportamentos, julgamentos e até mesmo decisões importantes. Dentro do acampamento arqueológico, às margens da tumba de Akenhera, esse fenômeno encontrou terreno fértil, e foi através dele que a atmosfera de pavor começou a substituir a racionalidade entre os presentes. A mente humana, diante da incerteza, tende a buscar respostas rápidas. Quando essas respostas não vêm da lógica, surgem da imaginação. E é aí que o medo coletivo começa a se formar. No caso da expedição, as mortes sucessivas, os símbolos nas paredes, os relatos de aparições e o isolamento do deserto criaram um cenário ideal para que esse tipo de sentimento se propagasse. A psicologia social define esse processo como contágio emocional. Trata-se da propagação involuntária de emoções entre indivíduos em um grupo. Quando um grupo está sob pressão, como no caso da equipe arqueológica, a presença de uma crença compartilhada, como a ideia de uma maldição, tende a intensificar reações emocionais. Os medos individuais, antes silenciosos, tornam-se visíveis e são absorvidos por outros, mesmo sem provas concretas de perigo. Émile Perrault, ciente desse fenômeno, passou a observar como as ações dentro do acampamento estavam sendo moldadas por esse tipo de influência. Os trabalhadores locais evitavam áreas específicas, se recusavam a permanecer sozinhos e realizavam pequenos rituais de proteção antes de cada jornada. Entre os cientistas, até os mais céticos começaram a questionar suas certezas. Esse medo coletivo gerava alterações visíveis no cotidiano da escavação. Reuniões se tornaram mais curtas, conversas diminuíram
e a tensão era palpável mesmo nos momentos de descanso. Aquilo que deveria ser um ambiente de colaboração científica se tornava um espaço de suspeitas, silêncio e desconforto. O medo, em grupo, possui características distintas do medo individual. Ele se espalha por sinais não verbais, um olhar preocupado, um gesto de hesitação, uma frase interrompida no meio. Esses pequenos comportamentos, somados, transformam-se em uma sensação coletiva de ameaça iminente. No caso do acampamento, a figura mística associada ao deus Anubis passou a ser vista não como representação simbólica, mas como possível manifestação real de um guardião enfurecido. Em determinado momento, um dos cozinheiros da expedição relatou ter visto uma figura encapuzada entre as tendas. A descrição era vaga, uma silhueta alta, de movimentos lentos, envolta em mantos escuros. Não havia provas nem testemunhas. Mesmo assim, em poucas horas, a história já havia se espalhado. Trabalhadores deixaram seus postos. Outros, aterrorizados, pediram para retornar às suas vilas. Esse episódio reforça um conceito-chave. A percepção de perigo se torna mais poderosa que o perigo em si. Quando um grupo compartilha essa percepção, mesmo sem fatos concretos, seus membros passam a agir como se a ameaça fosse real. Esse tipo de resposta coletiva altera decisões, cria barreiras e, em muitos casos, impede qualquer investigação racional. Para Pirot, entender o funcionamento desse medo coletivo era essencial. Ele sabia que, por trás do pânico, alguém poderia estar manipulando emoções de forma estratégica. O medo pode ser usado como ferramenta. Quando uma pessoa deseja afastar curiosos, proteger informações ou encobrir atos ilícitos, gerar terror é uma tática extremamente eficaz. Nesse contexto, o silêncio tornou-se um elemento fundamental. Muitos membros da expedição evitavam falar sobre suas experiências noturnas. Outros se recusavam a compartilhar impressões sobre a tumba ou sobre os acontecimentos mais recentes. Esse comportamento alimentava ainda mais a ideia de que havia algo a ser temido, algo que não podia ser dito em voz alta. Além disso, o medo coletivo afeta a memória e a interpretação dos fatos. Um som comum, como o arrastar de um pano ao vento, passa a ser interpretado como um sussurro sobrenatural. Uma sombra projetada pela fogueira transforma-se em figura maligna. O cérebro, pressionado pela ansiedade e influenciado pela opinião coletiva, começa a construir realidades baseadas em suposições e não em evidências. Estudos em neurociência mostram que o medo ativa regiões específicas do cérebro ligadas à sobrevivência, como a amígdala. Quando em grupo, essa ativação é reforçada pelas reações dos outros. Ou seja, o medo não apenas se espalha, ele se multiplica. Uma pequena faísca emocional pode se transformar em uma tempestade de pânico, exatamente o que estava ocorrendo naquela escavação. A situação se agravava com a ausência de respostas. Com cada nova tragédia, mais perguntas surgiam e menos explicações convincentes eram oferecidas. O desconhecido é um dos principais combustíveis do medo. No caso da tumba de Aken-Hera, os símbolos indecifrados, os relatos misteriosos e o histórico trágico só aumentavam o terreno fértil para a ansiedade coletiva. Além disso, havia a influência externa. A imprensa, em busca de audiência, publicava artigos sensacionalistas. Um dos jornais europeus chegou a estampar: "O despertar de Anubis, o rei esquecido, cobra seu tributo." Manchetes como essa chegavam ao acampamento
trazendo não apenas a repercussão internacional, mas reforçando a sensação de que o grupo estava, de fato, sob ataque espiritual. O medo coletivo tem ainda um efeito colateral perigoso. Ele paralisa. Com o passar dos dias, decisões importantes começaram a ser adiadas. Escavações foram suspensas. Avaliações médicas deixaram de ser feitas. Equipamentos não foram inspecionados. Tudo por conta da hesitação provocada pelo pânico. Ninguém queria ser o próximo nome associado à suposta maldição. Diante desse quadro, Perrault concluiu que o medo era mais do que uma reação emocional. Era o principal obstáculo à verdade. Para descobrir quem ou o que estava por trás das mortes e distúrbios, seria necessário romper esse ciclo, e isso só seria possível enfrentando diretamente a raiz do pavor coletivo. Sua estratégia, então, passou a ser dupla. Por um lado, identificar os elementos que alimentavam a superstição e, por outro, encontrar o ponto de origem do medo. Quem se beneficiava do caos? Quem se movimentava com liberdade enquanto os outros hesitavam? Essas eram as perguntas que guiariam os próximos passos da investigação. Enquanto isso, o acampamento seguia mergulhado em tensão. Bastava um ruído diferente, uma sombra fora de lugar, uma vela que se apagava sozinha, e todos entravam em alerta. O medo havia deixado de ser um sentimento individual para se tornar um organismo vivo, presente em cada olhar, cada gesto, cada silêncio. E para Perrault, estava cada vez mais claro. Alguém sabia exatamente como usar essa emoção como uma arma invisível, imortal. Enquanto a maldição era vista por muitos como a explicação para os acontecimentos trágicos em torno da tumba de Akenhera, Émile Perrault direcionava seu foco para algo muito mais terreno, a possibilidade de motivação humana por trás do caos. Desde o início da expedição, havia um detalhe que poucos haviam considerado com atenção: o valor financeiro envolvido naquela descoberta. A arqueologia, apesar de sua aparência puramente científica, também move grandes somas de dinheiro. Investidores financiam escavações, esperando visibilidade, prestígio e, em alguns casos, acesso privilegiado a artefatos raros. No caso da tumba de Akenhera, os itens encontrados não tinham apenas valor histórico, mas também despertavam o interesse do mercado clandestino de antiguidades, um comércio bilionário que sobrevive à sombra de museus e instituições respeitáveis. Entre os financiadores da escavação, Benjamin Clark era a figura central. Empresário influente, tinha conexões com galerias privadas na Europa e América do Norte. Sua participação não se limitava a questões financeiras. Ele estava pessoalmente envolvido nas decisões da equipe e havia visitado o acampamento semanas antes de sua morte. Isso levantava uma suspeita. Clark teria descoberto algo que não deveria, ou talvez estivesse envolvido em acordos que ultrapassavam os limites éticos da pesquisa arqueológica. A morte de Clark, seguida do suicídio de seu sobrinho, seu único herdeiro direto, levantou ainda mais questões. Perrault começou a investigar os registros bancários da família com o auxílio de contatos discretos. Descobriu que, nos meses anteriores à expedição, uma grande quantia havia sido transferida para uma conta em nome de uma fundação desconhecida, sediada em um paraíso fiscal. O beneficiário, um nome que logo surgiria com mais força na investigação: Dr. Elias Arment. O médico da expedição, até então discreto, começava a emergir como peça-chave no quebra-cabeça. Embora fosse oficialmente responsável apenas pela saúde da equipe, Arment possuía formação em toxicologia
e já havia trabalhado com identificação de substâncias antigas em múmias e amuletos. Seu currículo impressionava, mas Perrault notava algo desconcertante. Ele era sempre o primeiro a relatar as mortes e o último a demonstrar surpresa com elas. A ganância, como força motivadora, costuma operar em silêncio. Ela age com disfarces, ambição, desejo de reconhecimento, busca por segurança financeira. Mas quando ultrapassa os limites da ética, transforma-se em corrupção e, em casos extremos, em crime. Para o detetive belga, era possível que alguém estivesse usando a superstição como fachada para encobrir uma rede de interesses que envolvia dinheiro, poder e eliminação de obstáculos. Perrault ampliou sua investigação para os artefatos recuperados. Os relatórios iniciais indicavam que pelo menos 10 objetos de valor considerável haviam sido catalogados nas primeiras semanas. Porém, na contagem atual, apenas 7 estavam devidamente registrados. 3 peças haviam desaparecido sem qualquer justificativa oficial. Segundo os assistentes, poderiam ter sido danificadas ou extraviadas. Mas a hipótese mais provável era o desvio deliberado. Esse desaparecimento coincidia com o período em que Clark visitara o local. Testemunhas relataram que ele insistira em entrar na câmara principal sozinho por pelo menos 40 minutos, acompanhado apenas de um pequeno baú. As câmeras de segurança da entrada, curiosamente, apresentaram falha técnica naquele mesmo dia. Esse tipo de coincidência para Perrault era quase sempre proposital. O comércio ilegal de relíquias do Egito é uma prática antiga, que persiste mesmo com as leis internacionais de proteção ao patrimônio histórico. Peças são retiradas de forma clandestina, revendidas a colecionadores particulares e às vezes reaparecem disfarçadas em leilões de arte contemporânea. A tumba de Akenhera, ainda intocada pela burocracia oficial, era um alvo perfeito para esse tipo de operação. Além de Clark, outros nomes estavam associados a interesses financeiros ocultos. Um deles era o próprio Ethan Wills, filho do arqueólogo falecido. Embora movido pela intenção de continuar o legado do pai, ele também enfrentava dívidas vultosas. Perrault descobriu que Ethan havia tentado, sem sucesso, vender os direitos de exclusividade das descobertas para uma rede internacional de documentários. Sua insistência em continuar a escavação, mesmo sob risco, poderia estar ligada não apenas à paixão pela ciência, mas à necessidade urgente de recursos. Outro nome que surgia com frequência era o de Nora Felton, uma historiadora norte-americana, especialista em arte egípcia. Nora havia sido contratada como consultora externa, mas passava longos períodos fora do acampamento, supostamente visitando arquivos em museus locais. Perrault descobriu que, durante essas ausências, Nora se encontrava com representantes de casas de leilão internacionais. Ela também mantinha contato regular com um antiquário suspeito, investigado por envolvimento em vendas ilegais de peças da Mesopotâmia. A rede de interesses crescia. Agora, a maldição parecia mais um pano de fundo conveniente do que uma ameaça real. A atmosfera de medo servia a um propósito: reduzir a atenção, desmobilizar os mais conscientes e permitir que operações escusas ocorressem sem resistência. A ganância também possui um traço psicológico marcante. Ela distorce a percepção de risco. Pessoas motivadas por ganhos extraordinários tendem a subestimar o perigo ou a acreditar que não serão descobertas. Essa distorção, conhecida como viés da recompensa, transforma indivíduos racionais em agentes de sua própria destruição.
Para Pirot, era evidente que alguém havia se beneficiado diretamente com a morte de Benjamin Clark. Com o empresário fora do caminho, documentos e segredos foram enterrados junto a ele, ou quase. A carta deixada pelo sobrinho, inicialmente vista como enigmática, agora ganhava nova importância. Em sua última página, rabiscada com traços tremidos, havia uma frase em latim: pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Essa frase, usada pela primeira vez no Império Romano para justificar a arrecadação de impostos sobre banheiros públicos, tornou-se símbolo de como o lucro, muitas vezes, ignora a origem dos recursos. Para Pirot, era um recado sutil, deixado por alguém que percebeu tarde demais os perigos de se envolver com interesses escusos. À medida que conectava os pontos, o detetive sabia que a maldição era apenas um disfarce eficaz. O verdadeiro mal não vinha dos antigos deuses, mas da ambição moderna. No centro daquela rede de medo e superstição estava um crime cuidadosamente arquitetado, motivado não por forças invisíveis, mas pela ganância daqueles que viam na história uma oportunidade para enriquecimento pessoal. E agora, com peças desaparecidas, registros manipulados e nomes cada vez mais suspeitos, restava uma pergunta: quem entre eles seria capaz de matar por dinheiro e fazer parecer obra de uma maldição ancestral? O legado, quando herdado sem preparo, pode se tornar um fardo. Nem todos estão prontos para carregar o peso da memória de um nome. Para alguns, ele é honra. Para outros, é responsabilidade sufocante. E no caso de Ethan Wills, filho do arqueólogo falecido Adrian Wills, esse legado transformou-se num campo de batalha entre razão, afeto e medo. Desde a morte do pai, Ethan assumiu a liderança da expedição. Sua decisão foi vista por muitos como um gesto de coragem. No entanto, com o avanço da investigação, tornou-se claro que suas motivações eram muito mais complexas. O jovem não apenas buscava continuar a escavação, mas também sentia que precisava provar algo, talvez para si mesmo, talvez para o mundo. O nome Wills havia se tornado sinônimo de descoberta, e abandoná-lo seria para ele uma forma de traição. A herança emocional, especialmente quando ligada a figuras públicas ou pais influentes, carrega expectativas implícitas. Filhos de personalidades notórias frequentemente enfrentam o dilema de seguir os mesmos passos ou romper com o passado. Ethan optou por continuar o caminho do pai. No entanto, essa escolha não veio isenta de sofrimento. O luto não havia sido processado, e sua persistência em manter o projeto vivo refletia mais um estado de negação do que uma convicção racional. A psicologia descreve esse fenômeno como transferência de identidade. Quando alguém perde uma figura de referência, tende a assumir suas características, projetos e visões como forma de manter a presença do falecido viva. Ethan passava horas analisando os cadernos de anotações de Adrian, copiando seus métodos e repetindo seus discursos para a equipe. O problema era que, ao tentar reviver o pai, o filho se anulava. A culpa também desempenhava um papel significativo em sua conduta. A última conversa entre os dois havia sido marcada por tensão. Ethan discordava da obsessão do pai com as inscrições da tumba e o advertira sobre os riscos da exposição midiática. Quando Adrian morreu repentinamente, essa discordância transformou-se em remorso silencioso. O filho se culpava por não ter estado mais próximo, por não ter apoiado, por não ter compreendido. A culpa, quando internalizada, se torna combustível para decisões impulsivas.
Ela cria a ilusão de que, ao compensar uma falha passada com uma ação presente, é possível apagar o sofrimento anterior. Ethan, mergulhado nesse sentimento, recusava qualquer ideia de interromper os trabalhos. Mesmo diante das mortes, da instabilidade da equipe e dos avisos de sua mãe, ele insistia que era seu dever permanecer. A escavação deixou de ser uma missão científica e passou a ser um ritual de redenção. Do outro lado desse conflito emocional estava Helena Wills, viúva de Adrian e mãe de Ethan. Diferente do filho, ela não via no passado algo a ser preservado a qualquer custo. Para ela, a lembrança do marido era viva e dolorosa. O luto havia se transformado em medo. Helena temia perder também o filho, e sua angústia era amplificada pelas tragédias recentes. Apesar de sua racionalidade, sentia que havia algo de errado naquele lugar. A tumba não só guardava objetos valiosos, mas parecia também atrair sofrimento. A relação entre Helena e Ethan começou a se deteriorar. Enquanto ela pedia prudência, ele respondia com obstinação. A tensão entre ambos representava duas formas distintas de lidar com a perda: o apego ao passado como forma de reencontro e o distanciamento como mecanismo de proteção. Esses embates afetavam o clima no acampamento, pois tornavam visível a fratura emocional de quem o liderava. Émile Pirrot compreendia a força dos vínculos familiares na formação de decisões irracionais. Em investigações anteriores, havia testemunhado casos em que a busca por aprovação paterna levava filhos a ultrapassarem limites morais, éticos e até legais. Com Ethan, ele via sinais claros de desgaste psicológico. O jovem dormia pouco, comia mal e se isolava frequentemente. Estava preso a uma promessa que jamais havia feito, mas que acreditava ser sua obrigação cumprir. O conceito de herança emocional vai além da genética ou dos bens materiais. Trata-se da transmissão de valores, traumas, ideais e até dívidas simbólicas. Ethan não herdara apenas o projeto da tumba, herdara também a pressão de preservar o prestígio da família, a necessidade de provar seu valor diante dos colegas e o silêncio de uma dor não resolvida. Além disso, havia o componente social. A comunidade científica acompanhava a expedição com atenção. Revistas especializadas, canais de documentários e universidades estrangeiras esperavam resultados. Para Ethan, falhar não era uma opção. Isso criava uma camada adicional de cobrança, transformando a escavação em uma vitrine pública, onde cada erro poderia comprometer o nome Wills para sempre. Esse cenário é comum em diversas esferas. Filhos de artistas, políticos, cientistas ou empresários frequentemente vivem à sombra de conquistas alheias. Essa sombra pode inspirar ou sufocar. No caso de Ethan, o peso do legado estava minando sua clareza. Ele deixava de ver os perigos reais, os desaparecimentos de objetos, os conflitos internos na equipe, os indícios de manipulação, porque estava fixado em sua missão pessoal. Helena, em contraste, representava a tentativa de romper o ciclo. Sua decisão de contatar Pirrot mostrava que ela buscava proteção, não apenas para o filho, mas também para a memória do marido. Ela não queria que a história de Adrian fosse manchada por escândalos ou tragédias. Sua postura, apesar de emocional, era mais estratégica. Queria respostas. Sabia que algo não se encaixava e, mesmo sem entender a lógica dos fatos, confiava na razão. Essa dicotomia entre manter o passado vivo a qualquer custo e preservar a vida presente, mesmo que isso signifique abandonar antigos sonhos, é central no tema do legado. Ethan representava a fidelidade à memória.
Helena, a preservação da família. Ambos, com suas dores, estavam presos a um mesmo homem, mas viam sua ausência de formas diferentes. Para Perrault, o caso começava a tomar nova forma. Agora, não era apenas uma questão de mortes e desaparecimentos. Era uma trama enraizada em vínculos emocionais, conflitos não resolvidos e motivações ocultas. O detetive entendia que, para revelar a verdade, teria que lidar não apenas com provas, mas com histórias de perda, expectativas e escolhas difíceis. O legado de Adrian Wells, portanto, era mais do que uma tumba aberta. Era um espelho das complexidades humanas. E no centro disso tudo estava seu filho, um jovem dividido entre a honra e o sacrifício, entre a razão e a culpa. Em toda investigação, chega-se a um ponto onde fatos, emoções e intenções se entrelaçam de forma inescapável. No caso da tumba de Akenhera, o desfecho não revelou forças místicas ou entidades ancestrais, mas sim algo mais íntimo e frequentemente ignorado: a complexidade humana. As mortes que outrora pareciam resultados de uma maldição sobrenatural foram, na verdade, cuidadosamente orquestradas. Por trás da cortina de areia e simbolismo egípcio, o verdadeiro inimigo estava entre os vivos. Émile Perrault, com sua disciplina metódica, desfez os nós formados por crenças antigas, suspeitas infundadas e ilusões alimentadas pelo medo coletivo. Com paciência, ele separou mitos de fatos, eliminou hipóteses fantasiosas e expôs as motivações reais por trás dos acontecimentos. A superstição, longe de ser apenas um detalhe cultural, foi utilizada como instrumento de manipulação. Alguém, em posse de conhecimento e oportunismo, soube ativar esse medo comum como um escudo e, ao mesmo tempo, como arma. A primeira camada desmontada foi a ideia de maldição. A crença em punições vindas do além era sustentada por símbolos, narrativas populares e uma longa tradição de reverência aos mortos no Egito Antigo. Contudo, como demonstrado nos estudos citados por Perrault e pela lógica aplicada à cronologia dos eventos, não havia relação direta entre os falecimentos e forças sobrenaturais. Ao contrário, os padrões apontavam para ações calculadas, com propósitos bem definidos. Na segunda camada estava o medo coletivo. Ele surgiu não apenas como consequência das tragédias, mas como um ambiente fértil para que decisões fossem distorcidas, silêncios se tornassem convenientes e a apatia se instalasse. Dentro do acampamento, o receio constante transformou especialistas em observadores passivos. O descontrole emocional dificultava a análise racional dos fatos e permitia que pequenos boatos se tornassem certezas inquestionáveis. A terceira camada, ainda mais densa, envolvia a ganância, um desejo silencioso por posse, influência e lucro. O desaparecimento de artefatos, os registros alterados e os vínculos financeiros ocultos indicavam uma rede de interesses muito além da arqueologia. A tumba, que deveria ser apenas um marco histórico, se tornara uma oportunidade comercial ilícita. E nesse tipo de cenário, eliminar obstáculos humanos, como financiadores exigentes ou testemunhas incômodas, pode se tornar uma decisão fria, amparada pelo lucro. A camada mais profunda, porém, era a da herança emocional. O sofrimento dos que ficaram vivos também dizia muito sobre as escolhas feitas. Ethan Wills não era um criminoso, mas alguém atormentado pela ausência do pai. Sua determinação em continuar o projeto ocultava uma luta interna contra o luto, a culpa e a autoafirmação. Do outro lado, Helena Wills, tomada pelo instinto materno,
buscava preservar a única parte de sua família que ainda restava. Suas ações não foram guiadas por ambição, mas por um desejo genuíno de proteção. Quando essas 4 forças se encontram, crença cega, histeria compartilhada, ambição desenfreada e dor não resolvida, a verdade se torna difícil de encontrar. E é nesse emaranhado de sentimentos e interesses que muitos mistérios permanecem sem solução. Felizmente, neste caso, havia alguém disposto a ir além das aparências. O desfecho da investigação levou à responsabilização de Dr. Elias Armand, o médico da equipe. Suas habilidades em toxicologia haviam sido utilizadas para mascarar envenenamentos como mortes naturais. Suas ligações financeiras com o falecido Benjamin Clark revelaram conflitos de interesse sérios. E seus acessos privilegiados às substâncias e rotinas da equipe o colocavam em posição estratégica para executar seu plano. O método usado por Armand era sofisticado: introduzir venenos de ação lenta e sintomas vagos, garantir diagnósticos convenientes e explorar o medo cultural como elemento distrativo. Sua atuação foi facilitada justamente pela tensão emocional no acampamento. Ninguém desconfiava do médico. A figura que deveria garantir a saúde de todos era, ironicamente, a mente por trás das fatalidades. Sua motivação principal era financeira, mas havia algo mais: um desprezo silencioso pela fragilidade emocional alheia. Armand via a superstição como fraqueza e se aproveitava disso para mover-se livremente entre os demais. Para ele, medo era recurso, e ao longo do tempo, a morte tornou-se apenas um efeito colateral de seus objetivos. A justiça foi feita. Armand foi preso pelas autoridades locais com provas incontestáveis. As peças desaparecidas foram recuperadas e reintegradas ao acervo do governo egípcio. A escavação foi encerrada temporariamente até que medidas de segurança mais rígidas pudessem ser aplicadas. Mas os danos emocionais permaneceram. Ethan, embora inocente, carregava consigo as marcas da experiência. Ao final da investigação, decidiu abandonar a arqueologia. Declarou que, para honrar o pai, precisava seguir um novo caminho onde pudesse se reencontrar como indivíduo e não como herdeiro. Helena, por sua vez, encontrou um pouco de paz ao ver a verdade revelada. Seu pedido de ajuda havia evitado uma nova tragédia. O caso da tumba de Akenherra passou a ser estudado não apenas por historiadores, mas por psicólogos, sociólogos e especialistas em comportamento coletivo. Tornou-se exemplo de como crenças, emoções e interesses podem se cruzar de forma explosiva em ambientes de tensão. Mais do que um mistério resolvido, o episódio tornou-se uma lição sobre a condição humana. Émile Pirrot, como sempre, manteve sua postura discreta. Ao ser questionado sobre o caso, afirmou apenas que nem todos os fantasmas estão mortos. Alguns se vestem com intenções bem vivas. Para ele, a maior revelação não estava no culpado, mas na dinâmica de um grupo que, sob pressão, permitiu que verdades óbvias fossem ignoradas. A história da tumba não é sobre maldições, é sobre escolhas, sobre até onde alguém está disposto a ir para proteger um nome, alcançar um objetivo ou esconder um erro. É sobre o poder da crença, não como fé, mas como instrumento. E, acima de tudo, é sobre o que acontece quando deixamos que o medo dite nossas decisões. No fim, o silêncio do deserto voltou a reinar. As dunas encobriram os rastros deixados pelas escavações. As paredes da tumba foram lacradas mais uma vez, desta vez não por pedra, mas por prudência. E o nome
Akenhera voltou a repousar na escuridão da história. Mas, para quem acompanhou de perto, o caso continua ecoando, não como lenda, mas como advertência. Em meio às sombras do desconhecido, o verdadeiro perigo raramente vem do invisível. Ele se esconde onde menos se espera, dentro das intenções humanas. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.